Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar compartilhando todas as informações no Congresso de Contabilidade. Vamos falar um pouco de importação e exportação. Para quem não me conhece, sou a professora Tânia, sou sócia da LTA Consultoria, consultora de tributos indiretos e também importação e exportação, toda a parte aduaneira. Também dou aula na faculdade, na PUC e na FAI, tanto graduação como pós-graduação, e treinamentos, Federação das Indústrias, OCEPAR, CRC, e principalmente na aduaneiras e também na nossa própria empresa de LTA Treinamentos. Vamos falar um pouquinho de importação e exportação, sobre todas as alterações que aconteceram ano passado, 2019, e que provavelmente pode acontecer agora em 2020. Então, para começar a nossa aula, eu sempre falando de importação e exportação, eu sempre pergunto para os meus alunos, como que inicia toda uma negociação, ou seja, uma importação, uma exportação? O principal documento inicial é a fatura pro forma. O que é a fatura pro forma? É uma proposta, uma oferta, onde que ela tem já cláusulas contratuais, e valor, quantidade, porto de embarque, desembarque, preço, formas de pagamento. Então, essa fatura pro forma, ela deve ser muito bem elaborada. E a maioria das empresas, quando pensa em exportar ou importar o produto, não se preocupa com essas informações, só quer saber de fechar o negócio. Logicamente que o contrato ele pode ser um contrato verbal, só que, logicamente, você tem que ter prova. E aí, gravou? Se não gravou, tem que estar escrito no papel. Onde que está esse papel? A fatura pro forma. Então, o exportador, para iniciar uma negociação, ele emite uma fatura pro forma para esse importador. E o importador, após de análise das cláusulas contratuais, valores, preço, formas de pagamento, ele dá um aceite ao exportador. Ou seja, o exportador pode embarcar ou iniciar a fabricação do produto. A partir do momento que ele deu o aceite dessa fatura pro forma, aqui temos um contrato. Um contrato entre as partes, aonde que vai evidencializar toda essa operação, a negociação. E principalmente nesse contrato tem o preço. Então, quanto custa essa compra e essa venda? Quanto custa? Qual é o valor do produto? $100 mil. Mas quando a gente pensa tanto numa importação ou exportação, $100 mil aonde? Então, o vendedor, ele emitiu a fatura pro forma para o comprador, $100 mil. Mas $100 mil aonde? Na porta da empresa exportadora, na aduana, na alfândega, no terminal de cargas, no armazém, na fronteira, no país do importador, no armazém, ou na própria porta do importador. Então, o que está incluso nesse preço? Além do produto, da fabricação, do custo de produção, margem de lucro, uma embalagem apropriada, um pré-transporte até o porto de origem, aeroporto, o transporte principal, o seguro internacional ou só o nacional, o desembaraço de exportação, o desembaraço de importação. Então, o que está incluso nesse valor aqui? Isso tudo vai depender do quê? Do Incoterms. Por que falar de Incoterms? Porque ano passado teve uma alteração, de 10 em 10 anos nós temos a nova versão das Incoterms, então esse ano agora, 2020, veio as novas Incoterms. E a maioria das empresas que tanto importam quanto exportam acham que conhecem Incoterms. E infelizmente a gente vê aí no mercado que não conhece mesmo. Então o que é Incoterms? Ela é conhecida como cláusulas de preço, pois ela determina exatamente quais são as despesas, os valores que compõem o preço da mercadoria, adicionais ao custo de produção. Então, é uma relação entre exportador, importador, comprador e vendedor,
Elas são cláusulas que limitam aonde que a mercadoria é entregue, ou seja, existe uma relação, uma divisão exata do risco a partir de qual ponto, de qual local que há a transferência do risco. Se ocorrer algum sinistro, perdas, danos sobre a carga, quem paga? Quem que assume esse risco? E custo. Além do custo de produção, além do valor da mercadoria, o que está contido no preço? O valor que o comprador deve pagar ao vendedor. Então, na nova versão da Incoterms 2010, e assim, dificilmente a gente encontra as empresas ou no mercado fazendo dessa forma correta. Então, veio dentro do Incoterms 2020, ele veio uma recomendação que você deve colocar na fatura invoice, na proforma, em todos os documentos, né? A versão, você tem que colocar o Incoterms e ele deve começar com I maiúsculo. 2010, agora nós temos 2020, né? Então, Incoterms 2020-ICC. Então, a diferença é que você tem que citar qual é a revisão. Nós não estamos mais usando agora a 2010, e sim a 2020, tivemos algumas alterações. E além de você citar a versão do Incoterms, junto com a palavra Incoterms, tem que colocar o Rzinho de marca registrada. Então, porque se não colocar dessa forma, pode ser qualquer coisa, mas mesmo Incoterms. Se você só colocar FOB Paranaguá, existe o FOB American Terms. Existe o FOB, que pode ser um FOB Mercado Nacional, que é muito diferente do que é um Incoterms. Então, há uma recomendação no texto da própria Câmara de Comércio Internacional, que deve usar a letra I de Incoterms maiúscula, o Rzinho de marca registrada e a última versão. Qual é a versão que você está usando? Se você está usando a 2000, 2010 ou 2020. Então, aqui nós temos exemplo, FOB, Paranaguá, Porto, Incoterms, hoje, 2020 e CC. Dificilmente eu vejo isso na fatura invoice. E é o correto. Deve ser colocado assim. A nova lista dos Incoterms 2020, continuamos tendo o Exworks. Ele era para cair, não existe mais o Exworks, mas ele continua. Depois eu vou falar um pouquinho mais do que significa ele. FCA faz o FOB, que é o mais utilizado, né? A entrega no porto do embarque nomeado, o CPT, CIP, CFR. O CFR nada mais é que um FOB mais frete. E o CIF, FOB mais frete seguro. Então, FOB, CFR, CIF somente para transporte marítimo, né? E todos os demais Incoterms podem ser usados para qualquer modalidade de transporte. Então, quando a gente fala em aéreo, vai ser usado um FCA, um CPT, um CIP. O DAP, Delivery at Place, ele continua. Note que saiu, não existe mais o DAT, Delivery at Terminal, e passamos a ter o DPU, né, que é entregue no local, no destino desembarcado, já desembarcado no terminal. Ou seja, o DPU, ele já traz a despesa do descarregamento, que seria o THC do destino, pago pelo exportador. E o DDP, que também continua existindo. Então, a gente vai ver que o Exworks na exportação ele é inviável e na importação o DDP também é inviável. Eu já vou falar o porquê que ele é inviável. Então aqui eu tenho o FOB, CFR, CIF, no modalidade marítima. Exworks, FCA faz o FOB, CFR, CIF só para o marítimo, Exworks, FCA, o CPT, CIP, DPU, DAP e DDP para qualquer modalidade de transporte. Então, aqui dentro desse meu gráfico eu tenho o Exworks, entrega na porta da fábrica. Então, o Exworks entrega no chão. O importador que contrata o frete,
o seguro, paga todas as despesas, inclusive o despacho, o desembaraço na origem. Então, por que ele é inviável utilizar na exportação? Porque o exportador brasileiro, obrigatoriamente, ele que tem que fazer o despacho, o desembaraço. E normalmente você não entrega a carga no chão da fábrica. Coitado do motorista vir aqui, ele mesmo ter que entrar dentro da fábrica, do exportador, pegar a mercadoria e colocar dentro do caminhão. Normalmente o próprio exportador, né, com o seu caminhãozinho, né, com a sua esteira, ele coloca a mercadoria dentro do caminhão. Então, se nós estamos falando de ex-works carregado e desembaraçado, não é mais ex-works, e sim é FCA fábrica. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a maioria das empresas exportam ex-works e não é ex-works, é FCA fábrica. Note que eu tenho um FCA aqui, na porta da empresa do exportador, e eu posso ter um FCA no terminal de cargas, no TCP, no porto, no aeroporto, tá? Ou qualquer outro local acordado. A diferença do ex-works para o FCA é que no FCA eu já tenho ele carregado e também a DUI, o registro do despacho de exportação, sendo feito pelo próprio exportador. O FCA, ele tanto pode ser na porta da fábrica quanto no terminal de cargas. Colocou dentro do navio, já vira um FOB, Free On Board. Então, o FOB hoje ele tem que estar bonitinho, arrumadinho dentro do navio. Mas aqui você tem o CFR, CIF ainda na origem. Tá. A entrega da mercadoria é na origem. O risco é na origem. A única diferença do FOB por CFR é que a entrega continua sendo na origem, só que o frete foi contratado pelo exportador. O frete, quem pagou e contratou, foi o exportador até o destino. Então, ele é FOB mais frete. E o CIF, ele é FOB mais frete e mais seguro. A entrega continua sendo na origem, só que o custo, a despesa, é até o destino. Quando a gente fala de um DPU, né, o DPU, a entrega da mercadoria é no destino já descarregado. Então, já tenho que ter o descarregamento no terminal. Descarregado. Que local do destino? Ele pode ser o terminal, pode ser a alfândega, o depósito, o armazém ou a própria dependência do comprador, o próprio estabelecimento do importador. Qual é a diferença do DAP? Delivery at Place. É que o descarregamento no local final não é por conta do exportador, ele já é por conta do importador. Então, a diferença do DAP para o DPU é o descarregamento nesse destino, é esse descarregamento final. E a diferença para o DDP é no destino, mas com tudo pago, inclusive com os tributos, com todos os impostos pagos. Então, quando nós falamos em exportação ex-works, o exportador brasileiro exportando, fica inviável de fazer ex-works. E quando a gente fala de um importador, né, importando DDP, né, o exportador lá fora, ele tem que vir aqui no Brasil e registrar a DUIMP ou a DI e pagar todos os impostos? Não. Então, na importação hoje no Brasil, fica inviável de praticar o DDP, porque o exportador lá fora ele não tem condições de entrar no sistema e fazer um registro, fazer um despacho, um desembaraço, inclusive pagar os impostos. Quem tem que fazer isso é o próprio importador. Então, o importador importando o DDP não tem como, porque ele que tem que pagar os tributos, fazer o registro, o despacho, o desembaraço. Mudanças previstas no Incoterms. Eram previstas, se falava-se muito que não existiria mais o ex-works e o FAS, e eles continuam existindo, não teve essa alteração, e era para ser criada uma nova Incoterms chamada CNI, né, de custo e seguro, de insurance, e não ocorreu, não teve. Então, essas alterações aqui não ocorreram na versão 2020,
pode ser que na versão 2030 venha essa alteração. Então, na própria resolução 21 de 2011, que já deveria ter uma resolução nova 2020, agora com as novas Incoterms, mas ainda não foi publicada, não teve essa publicação no Brasil ainda, né? Estamos atrasados. O Ex-Works, existe uma recomendação em virtude de o comprador estrangeiro não dispor de condições legais para efetuar o desembaraço dentro do Brasil, fica subentendido que essa providência deve ser adotada pelo próprio exportador sobre as suas expensas e riscos, no caso de exportação brasileira. Então, na própria Incoterms, versão 2020, ele fala, olha, você pode até vender Ex-Works, mas você tem o risco e o custo de fazer o despacho, o desembaraço. E isso tem que estar muito evidente e muito negociado no contrato e fica muito bem claro que no Brasil o exportador é que tem que fazer todo a parte do despacho, do desembaraço aduaneiro. Então, desde que a empresa exporte o Ex-Works, pode exportar, não tem problema nenhum, existe essa Incoterms, só que tem que ficar muito bem claro em contrato que essa responsabilidade pelo despacho, desembaraço, é do exportador, né? Inclusive é o despachante dele, porque ele que tem que amarrar junto o CPF, o cadastro do seu representante legal, lá no portal único, lá no Comex, tá? Então, deixar bem claro isso entre contrato, entre as partes, que esse custo, essa despesa, ele vai ser repassado no preço, no valor da fatura invoice, mas que a responsabilidade é do exportador. E aí nós temos o DDP, que também, na resolução CAMEX, ele dispõe que, em virtude do exportador estrangeiro, o vendedor estrangeiro, não dispor de condições legais de providenciar o desembaraço dentro do nosso país, esse termo não pode ser utilizado na importação brasileira. Recomendando o DAT, mas não tem mais, então aqui entra o DPU ou o DAP. Então, no Brasil, o Brasil importando não tem como usar o DPU, o DDP, teria que usar o DPU ou o DAT, porque o exportador lá fora, ele não tem como entrar no sistema no Brasil e fazer o registro, o despacho, o desembaraço, e nem muito menos pagar os tributos, né? O pagamento dos tributos tem que ser no CNPJ do próprio importador. E aí, para a gente fechar toda essa parte do Incoterms, né? Aqui eu tenho uma exportação Ex-Works. Então, Ex-Works com despacho, com desembaraço, né? Uma embalagem apropriada ou um Ex-Works carregado. Então, eu tenho aqui um valor não mais de 100 mil dólares, e sim um valor de 100.300 dólares. O que eu coloco nesses 300 dólares? O registro da DUI, o despacho, o desembaraço e, quem sabe, o carregamento. Aqui, carregado. Aí tomar cuidado, porque daí já não é mais Ex-Works, é um FCA. O FCA tanto pode ser fábrica quanto no terminal de cargas. Partindo do Ex-Works para o preço FOB, eu tenho mais o custo de levar a mercadoria até o terminal de cargas, até a fronteira. FOB não, porque daí não pode ser fronteira, tem que ser marítimo, né? Mas levar até o terminal de cargas, o THC da origem, colocar essa carga dentro do navio. Então, digamos que esse custo seria 1.000 dólares. Então, preço FOB, 101.300 dólares. Note na diferença do slide anterior, eu tinha o FOB, CFR e CIF ainda aqui na origem, né? Aqui nós tínhamos o FOB, CFR e CIF na origem. Porque esse slide aqui, ele está falando da entrega da mercadoria, do risco. E já aqui, eu estou falando de custo. Então, o CFR e o CIF, ele já vai lá no destino. FOB mais frete. FOB, 101.300 dólares mais 2.000 dólares, 103.300. FOB mais frete mais seguro, preço CIF, 103.800. E aí, para o DPU ou para o DAP, eu tenho o quê? O descarregamento. Descarregamento, e aí o custo no destino.
E tanto o DPU quanto o DAP, ele tanto pode ser no terminal, pode ser na EAD, no Porto Seco, no armazém, ou até mesmo no destino, no estabelecimento do importador. A única coisa é que o DPU ele é descarregado e o DAP é sem descarregamento. E por fim, o DDP. O DDP é com o quê? Com tudo pago, inclusive todos os tributos do país do importador, né? Então, nada impede que na exportação brasileira a empresa exporte DDP, desde que o país do importador permita que o exportador faça o registro, o despacho, o desembaraço e o pagamento dos impostos. Inclusive, né, a empresa tem que ter domínio, conhecimento de toda essa operação. Então, na exportação brasileira, o ex-works ele deve ser adaptado, né? Tem que tomar um certo cuidado, porque na exportação ex-works o despacho tem que ser efetuado pelo próprio exportador, e na importação brasileira DDP é inviável, porque quem tem que fazer o despacho, o desembaraço é o próprio importador, e ele que tem que pagar toda a tributação à importação. E aí eu encerro essa parte dos Incoterms para depois a gente falar de outros benefícios que nós temos tanto na importação quanto na exportação. Olá a todos. Grande prazer compartilhar as informações no Pensar Contabilidade. Vamos falar um pouquinho de exportação. Agora há pouco falamos de Incoterms, algumas alterações que ocorreram ano passado na legislação, e agora vamos falar um pouquinho de exportação. Não tivemos grandes alterações, mas só para fazermos uma analogia com até o último evento que nós tivemos há 2 anos atrás, e vamos falar sobre DUI. Exportação. Quando a gente fala em exportação, ouvimos falar em vários benefícios fiscais, inclusive recentemente a gente ouve falar em jornal, em reportagem, que vai se acabar o benefício na exportação. Não, é um equívoco da forma que são colocados e da forma que é falado em relação ao benefício da exportação. Então vamos falar um pouquinho sobre os benefícios, e aí eu dou um panorama de como que pode acontecer, o que provavelmente vai acontecer em termos de alteração na legislação de exportação. Então, na exportação, nós temos a exportação direta e a exportação indireta. Exportação direta é aquele que a própria indústria, o produtor, o fabricante exporta com o importador lá fora. Nessa operação a gente vai ver que a exportação direta nós temos vários incentivos, benefícios, assim como na exportação indireta. Exportação indireta eu tenho o fabricante, o produtor, vendendo primeiramente dentro do Brasil a uma comercial exportadora e essa comercial exportadora exportando. Em princípio, quando esse fabricante efetua a venda para a comercial exportadora, ele vai emitir uma nota fiscal no 5501 ou 6501 ou 02. E aí, logicamente, que quando a comercial exportadora exportar, 7501. O grande segredo hoje de uma exportação é o REFNEF. Eu até brinco que é REFNEF. É notas fiscais referenciadas. A chave de acesso da nota fiscal da venda do fabricante à comercial exportadora, 556-6501, deve ser referenciada na nota fiscal 7501. Essa comercial exportadora ela tem um prazo de 180 dias para exportar. Se o produto for primário, é 90 dias. Então, se for exportar soja, feijão, milho, né, grãos, é 90 dias. Esse prazo ele pode ser prorrogado por igual período. A comercial exportadora tem que comprovar que essa operação, essa exportação ocorreu. Como? Com a averbação da DUI. Quando que nós temos a averbação da DUI? Então, quando o transportador ele entra no sistema e ele coloca dados do embarque, ele tem 7 dias a partir do momento que embarcou de entrar no sistema e colocar dados do embarque. A partir do momento que ele coloca esses dados do embarque, a DUI é averbada. E automaticamente a nota fiscal 7501
e a nota fiscal 55 ou 6501, que foi emitida pelo fabricante, e a 75, que foi emitida pela comercial exportadora, ela vai receber um evento no INSPED, nota fiscal averbada. Essa averbação, ela tanto vai para o portal nacional da NFE quanto para o INSPED. E, logicamente, se a comercial exportadora fizer o REFNEF, chave de acesso da NFE, informar a chave de acesso da aquisição, informar na DUI, tem notas fiscais referenciadas dentro da DUI, automaticamente a DUI será averbada. E o que acontece nesse caso específico? Não precisa mais a empresa emitir o documento chamado memorando de exportação, uma obrigação acessória que tem que enviar emitida em 3 vias, uma via vai para a Receita Estadual, uma fica para o fornecedor, para o fabricante, uma via na comercial exportadora, tem que mandar junto com uma cópia da DUI, tem que mandar junto com conhecimento de embarque, onde que você tem informações de todo o processo. Então, uma vez que a DUI seja feita corretamente e na nota seja feita a referência corretamente, comprou caixa, tem que exportar caixa. Comprou quilo, tem que exportar quilo. Cuidado com a unidade de medida estatística e a unidade de medida comercial. Unidade de medida comercial, a empresa pode vender da forma que o comércio compra. Pode ser caixa, pode ser peças, pode ser quilo, tonelada, metros cúbicos. Agora, a unidade de medida estatística, que é a unidade de medida tributável, ela é com base na NCM. Então, a mesma unidade que foi da aquisição, ela tem que ser da venda, da exportação. E aí, fazendo a vinculação da chave de acesso da NFE, fazendo a vinculação na DUI, a DUI vai receber o evento DUI averbada, e essa informação vai automaticamente para o SPED, para a NFE, para o Portal Nacional da NFE. E aí, a empresa não precisa mais emitir o documento chamado Memorando de Exportação. Na exportação direta, nós temos o fabricante, a trade, a comercial, né? Exportação própria, a gente chama mesmo a trading. Quando a trading, a comercial exporta, ela vira exportação própria. Tá? O fabricante, a trade, a cooperativa exportando, nós vamos ter o quê? Imunidade do IPI, não incidência do ICMS, isenção de PIS e COFINS. Então, a própria Constituição Federal prevê a imunidade do IPI e a imunidade do ICMS. E o PIS e COFINS isento, seja ele lucro real ou lucro presumido. As empresas do lucro real e presumido, ela têm direito à manutenção de crédito do ICMS e IPI. Comprou matéria-prima tributada, crédito. Industrializou e exportou, não tem débito. Então, ela fica com esse dinheiro parado, com esse crédito parado. A empresa do lucro real, ela tem direito a crédito de PIS e COFINS, né? Porque daí ela está no regime não cumulativo. O que pode ser revogado e o que está sendo discutido? É essa manutenção do crédito aqui do ICMS, essa manutenção do crédito do ICMS. Por quê? Quando foi feita a Lei Candira, 87 de 96, foi feito um acordo com o governo federal que essa manutenção do crédito, né, que ele é compensado com outras saídas, pode ser vendido, pode ser transferido para outra empresa do mesmo estado, né? Uma vez que a saída não é tributada, ele deveria ser estornado. Mas a lei complementar, a Lei Candira 87 de 96, ela deu a previsão da manutenção do crédito. Então, toma crédito na entrada, não tem débito na saída porque é exportação. Então, os estados queriam revogar esse artigo da manutenção do crédito dentro da lei federal. Mas, recentemente, 2, 3 semanas atrás agora, o governo federal, devido a toda essa questão do Covid, né, do coronavírus, da pandemia, crise nos estados, o governo federal acabou de fazer um acordo com o governo federal e ele vai voltar a fazer os repasses. Ele teve um comprometimento de voltar a fazer os repasses ao governo estadual. Então, vamos ficar de olho aqui se realmente vai ocorrer essa revogação da manutenção do crédito ou não. Na exportação indireta,
eu tenho aqui estabelecimento industrial vendendo para comercial exportadora e a comercial exportadora exportando. O benefício que nós temos aqui, suspensão do IPI, isenção de PIS e COFINS na incidência do ICMS. Quando a comercial exporta, vira o quê? Imunidade do IPI, isenção de PIS e COFINS e não incidência do ICMS. A mesma forma, a indústria comprou crédito, vendeu para comercial exportadora, suspensão, isenção, imunidade. Então, também tem previsão do quê? De manutenção do crédito. Uma outra operação que nós temos aqui, que foi criada com a Instrução Normativa da DUI, né, 1702 da DUI. Essa Instrução Normativa, ela trouxe a regulamentação da Lei 10.637, aonde que ela alterou a medida provisória 66 e a medida provisória 6158 de 2001. Ela vem alterando e há alguns anos atrás ela cria uma nova operação chamada exportação por conta e ordem. Só que há mais de 4 anos que foi criada essa operação e cabe à Receita Federal regulamentar. Essa regulamentação não tinha ocorrido ainda. A previsão legal se veio com a regulamentação, se veio com a instrução normativa da DUI. Então, muito pouco usado, a maioria das empresas nem conhece que essa operação existe. Qual é a diferença? Exportação por conta e ordem, o nome já diz. Assim como eu tenho na importação, a terceirização da importação por conta e ordem, foi criada uma nova operação chamada exportação por conta e ordem. A própria indústria, o fabricante, emite todos os documentos de exportação, fatura invoice, nota fiscal. A nota fiscal de exportação 7101, 7102 pelo próprio fabricante, pelo próprio produtor. Só que aqui aparece o quê? Uma comercial exportadora prestando um serviço, somente registrando a DUI. Então, a comercial exportadora registra a DUI e vai emitir uma nota de comissão, ou do despacho, do desembaraço, intermediação do negócio. Então, essa operação, devido ao OEA, ao operador logístico, onde que o próprio agente de carga, o próprio operador logístico, ele pode estar efetuando o registro da DUI. E aqui, nesse caso, ambos respondem, são solidários pela operação, tanto a indústria quanto o comércio. Vamos ter imunidade de ICMS e IPI, isenção de PIS e COFINS. A nota é emitida pelo fabricante, só que a DUI, quem registra, é a comercial exportadora. Então, ambos vão ter que ter radar, ambos são solidários pela operação, tanto a comercial exportadora quanto o estabelecimento industrial. O que muda essa operação da anterior? Que aqui a comercial exportadora é a prestação de serviço. Qual é o serviço? De despacho, do desembaraço, da intermediação. Né? Ela faz o processo do despacho aduaneiro. Quem efetua a venda, quem emite a nota fiscal de exportação é a própria indústria. Ao contrário, na exportação indireta eu tenho a indústria vendendo na operação interna para uma comercial exportadora com o fim específico de exportação. Então, a indústria vendeu a 100 mil, a comercial exportadora colocou a sua margem de lucro e exportou a 150 mil. Compra, venda. Aqui não. O fabricante, o produtor, exportou por 100 mil e a comercial vai cobrar um serviço. Essa é a diferença da exportação por conta e ordem. Ainda em termos de benefícios de exportação, nós temos o tal do Reintegra, né? Devido a 2 anos atrás aí a greve dos caminhoneiros, né? Onde que o governo teve que desonerar o PIS e COFINS do óleo diesel, o percentual caiu para 0,1. Então, lá desde a medida provisória de 2014, do decreto 2015, nós já tivemos várias alterações do Reintegra. 3% foi para 1%, depois foi para 0,1%, depois voltou a ser 2%. Aí, desde junho de 2018, praticamente 2 anos aí, ele virou 0,1%. Então, existe um estudo
onde que a própria Associação de Comércio Exterior, a AEB, e vários outros órgãos estão, Federação das Indústrias e tudo mais, estão pleiteando para que, como desenvolva a economia, todas essas situações que a gente está passando agora, que o governo venha alterando o reintegra para, no mínimo, 1%, 2%, 3%. Né? Porque o reintegra ele é um ganho, ele é algo a mais, é um crédito que a empresa tem. Então, as empresas exportadoras, foi feito um estudo que dentro da cadeia de produção, onde que ela compra matéria-prima, compra energia, frete, mão de obra, ela tem um resíduo tributário dentro da cadeia de produção do produto que é exportado. Então, ele é um crédito presumido, é algo a mais, inclusive o governo vem da espécie mesmo, tá? Ou se não quiser em espécie, pode pagar qualquer outro tributo federal com esse crédito sobre o valor da receita oferida com exportação. O que é receita oferida com a exportação? O preço FOB exportado. O que é preço FOB? O VMLE da DUI. Então, não é o valor da nota, não é o valor contábil, nada. É o valor VMLE da DUI. Quando que realmente a mercadoria é exportada? Quando temos a averbação do embarque. Averbou o embarque, aí nós temos a exportação. Então, é a data do câmbio da averbação e o valor VMLE da DUI. VMLE da DUI. Inclusive, o produtor, a indústria que vender para comercial exportadora, esse produtor, sempre quem tem direito ao crédito é a indústria. Então, também vai ter direito ao crédito presumido ou reintegra, fazendo exportação direta ou exportação indireta. Então, acompanhar todas essas alterações, né, a lei anterior, antes de 2014, 2015, ele falava era uma outra lei, 3%, depois foi revogada, aí veio uma nova medida provisória, um novo decreto com 3%, que virou 1%, depois 0,1%, 2%, e que hoje nós estamos no 0,1%. Então, acompanhar todas as alterações aqui, que dá um certo trabalho para as empresas. Quem tem direito ao reintegra? Sempre a indústria, pessoal. E produto industrializado, não é produto in natura. Então, exportou soja, feijão, não vai ter. Agora, exportou o óleo, exportou a margarina, opa, aí tem o reintegra. E para a gente fechar, o bloco de exportação, logicamente que não é um benefício diretamente para a exportação, né, como o drawback, recoff, reintegra, mas ano passado nós tivemos uma grande alteração num benefício de ex-tarifário. Então, desde que a empresa queira importar máquina, equipamento sem similar nacional, inclusive essa semana eu estou fazendo um processo de ex-tarifário para uma empresa. O ex-tarifário, importação de equipamentos, máquinas, que eles têm destaque de BK, bens de capital, e BIT, bens de informática e telecomunicação. Então, dependendo da NCM do produto que a empresa vai importar, desde que essa NCM tenha destaque BK e BIT, máquinas, equipamentos, produtos de telecomunicações, desde que comprovado que não tenha similar nacional, que o produto não haja fabricação nacional, pode solicitar um ex-tarifário. A legislação do ex-tarifário foi alterada pela portaria agora 309 de 2019, que revogou a anterior. Ela deixou muito mais fácil, muito mais flexível. Tá? A consulta pública, que antes era 30 dias, ficava parado o processo para saber se alguma indústria nacional fabricada, agora não é mais 30, é 20 dias. Então, 20 dias. Tá? A empresa tem que demonstrar o que representa uma redução de custo no investimento, né, de produção. E o formulário, o processo agora é tudo eletrônico, muito mais simples, muito mais fácil para solicitar o regime do ex-tarifário. E aí, nessas alterações que ocorreram da lei, a lei anterior proibia importação de máquina usada. Aplicação de ex-tarifário com máquina usada. Você não poderia aplicar um ex-tarifário para máquina usada.
E o ex-tarifário é uma redução da alíquota de 14%, 15%, 16%, conforme a NCM, para zero. Né? A redução do imposto de importação fica reduzida para zero. E a legislação em si não trouxe nenhuma vedação para a importação de máquina usada, aplicação de ex-tarifário para a máquina usada. Só que, logo depois da portaria 309 de 2019, veio uma outra portaria, 324 de 2009, e ele fala assim, receberão recomendação técnica de indeferimento do pleito de ex-tarifário de bem usado. Ele vai receber uma recomendação, ficou no ar, né? A gente não sabe se realmente é vedado, não pode, ou se eles vão ver caso a caso, né? Então, ficou muito aqui no ar, em princípio, se pode aplicar ex-tarifário para máquina usada ou não. Então, hoje a legislação que regulamenta é a portaria Ministério da Economia 309 e a portaria 324. E o pleito do ex, ele é muito mais fácil. Então, tanto uma empresa, seja ela exportadora ou importadora, que vai importar para revender máquina ou até mesmo um ativo imobilizado, se ela sabe que realmente esse produto, essa máquina, esse equipamento que ela vai importar não tem produção nacional, a empresa pode solicitar o ex-tarifário. E a alíquota de 14%, 15%, 16%, ela fica reduzida a zero. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, tem aqui painéis elétricos, dimensões, né, para conter ar-condicionado, 0%. Então, tem aqui um X039, alíquota 0%. Qual é a consequência? Reduzir o imposto de importação, reduz o IPI, reduz o ICMS. Então, um grande negócio é fazer ex-tarifário. E aí eu estou dividindo em módulos. O próximo módulo, vamos falar não da DUI, mas sim da DUIMP. Porque DUI, há 2 anos atrás, a gente já falou no seminário de contabilidade, a parte da DUI, e agora vamos falar um pouquinho de DUIMP, que vai entrar em vigor esse ano, o que vai ser, como que vai ser, quais são as alterações. Agora falaremos sobre DUIMP. Há 2 anos atrás, no mesmo seminário, né, do Pensar Contabilidade, eu fui convidada para falar um pouquinho de DUI, e praticamente 2 anos atrás que a gente já tem todo o processo de exportação, um novo documento, um novo processo de despacho, desembaraço, e desde então o processo novo de importação, ele está em consulta pública, era para entrar em vigor outubro do ano passado, o sistema, o projeto atrasou e tudo mais, e entraria, né, esperamos que entre em vigor esse ano, que não se atrase, né, mas devido a toda essa circunstância que estamos vivendo hoje, é bem provável que venha atrasar o projeto, né. Então, vamos falar um pouquinho de DUIMP, Declaração Única de Importação, novo processo de importação, e do Portal Único. Um Portal Único do Comércio Exterior, quem nunca acessou, nunca entrou, né? Tudo hoje sobre comércio exterior, ele é via o PUComex, Portal Único do Comércio Exterior. Então, sistemas, toda a legislação, serviços, perguntas e respostas, notícias Siscomex, ele é publicado tudo via Portal Único do Comércio Exterior. Inclusive, aqui vocês podem verificar que dentro do Portal Único do Comércio Exterior, nós temos a consulta pública do novo processo de importação. O que é isso? Qualquer pessoa pode vir aqui, dar uma dica, ver como que vai ser o sistema, como que ele vai ficar as operações, e até dar sugestões para desenvolvimento do sistema, do registro e tudo mais, né? Inclusive, eu fiz uma indicação aqui para a questão da vinculação da nota fiscal, da DUIMP com a nota. Quais são os campos estruturados, o que pode alterar, o que não pode, como que deveria ser emitida uma nota fiscal de importação. Então, o acesso no portal, portal do siscomex.gov.br, né, e a empresa que ela está habilitada no radar, através do CPF, né, do responsável, do despachante, ele consegue acessar o sistema. Mesmo assim, quem não tem radar,
quem não é a própria importadora, mas tem um eCPF, qualquer pessoa que tenha um eCPF, ela pode entrar no site do Portal Único, só que aqui na frente, http://, ela pode colocar val, val.portal.siscomex.gov.br, que é o módulo treinamento. Lá dentro do módulo treinamento, a gente já tem todas as telas da DOIMP, como que vai ser o software, se você já consegue desenvolver o teu sistema com o sistema da Receita Estadual, da nota fiscal, da NFE, da tua contabilidade, do teu estoque com a DOIMP. Então, volte e meia eles estão mexendo, estão aprimorando, às vezes nós temos uma carinha nova, né? Acesso a participe, legislação, né? Note que todo mês, toda semana eles estão aprimorando, estão desenvolvendo o sistema, estão melhorando. Então, dentro do portal eu tenho a parte de setor privado, né, que é o acesso do importador e exportador, órgãos anuentes, que é o acesso do MAPA, Anvisa, Inmetro, se tem LCPO, licenças, permissões e outros documentos. A parte dos sistemas, outros sistemas de comércio exterior, tratamento administrativo, classificação fiscal, o módulo de classificação fiscal, esse é literalmente a tabela, e o módulo simulador de exportador e simulador de importador. Então, qualquer pessoa que tenha um eCPF, ele consegue entrar no simulador de exportação e simulador de importação, que ele é um módulo de treinamento, só que ele já é um módulo validador. Ele valida, mas ele é um módulo de treinamento. E qualquer pessoa bem qualificada aí dentro da área de informática consegue, né, verificar o API, os aplicativos, o desenvolvimento do sistema do governo com o internamente da empresa. Eu tenho aqui notícias Siscomex, todas as notícias, orientação, o que está alterando, o que está acontecendo, diretamente no portal, manuais, perguntas e respostas, legislação, regimes aduaneiros, como é que se responde, esse aqui é super legal, como é que se responde qualquer dúvida da área de comércio exterior, importação e exportação, ou via sistema, operacional, benefício, legislação, pode perguntar aqui e eles respondem. Demora às vezes uma semana, 15 dias, mas eles respondem mesmo. Tá? Hoje na importação nós temos o Siscomex, ele é via web, né? A única coisa que a telinha antes era azulzinha, virou amarelinha, de amarelinha virou azul, o sistema é o mesmo, não muda nada, 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 nada. Antes você tinha um software instalado na tua máquina via CD-ROM ou via disquete, ainda tem o pessoal das antigas, que era disquete mesmo, você pegava o software na Receita Federal e instalava na máquina o software, o Siscomex em si. E aí depois ele virou de tela amarela a tela azul, ele virou web. Mas o sistema era o mesmo, é uma defasagem de sistema mesmo, de integração, de informações, cruzamento de informações dentro do sistema, informações redundantes, né? Então, a única coisa que de software instalado, ele virou web, só isso. O software em si continuou o mesmo. Então, foi aí que foi desenvolvido, né, há 2 anos atrás, que entrou em vigor a DOI, e agora a DOIMP. Então, o que é DOIMP? Quando a DOIMP será obrigatória? Já consigo, a empresa já consegue registrar uma DOIMP? Uma DOIMP é uma declaração única de importação, que ela vai substituir a DI e a DSI, não vai existir mais DI nem DSI. Provavelmente a DOIMP, esse ano entra o sistema para os demais modais, aéreo, marítimo, para demais empresas, e a partir do momento que ele entra em vigor, eu acredito que não mais de 1 ano ou 2 anos para morrer a DI e não existir mais DI. Né? E virar obrigatório para toda e qualquer operação em toda e qualquer empresa, a DOIMP. No máximo aí em 2 anos. As empresas já conseguem registrar a DOIMP? Sim, mas ela é restrita somente quem é OEA e que não tenha benefício nenhum. O mais simples do mais simples e marítimo. Então,
Dentro do que eu acabei de falar para vocês, aqui nós temos um link de acesso, http://val, portal único, .siscomex.gov.br. Esse é um ambiente de validação, só que ele é um módulo de treinamento. Qualquer pessoa que tenha um eCPF, ele vai conseguir acessar o módulo importador-exportador via seu eCPF aqui e ter acesso a todas as telas da DUIMP. Ou da DUI também, né? Da DUI também. Então, aqui eu tenho o módulo de exportação, que é o registro da DUI, o módulo da importação, são as empresas importadoras, o módulo do cadastro de intervenientes, que é a habilitação do despachante, da comercial importadora, a habilitação da pessoa física aqui, do despachante, e catálogo de produtos. Aqui nós vamos falar um pouquinho mais de catálogo de produto. Agora, ele vem junto com a importação, vai ser obrigatório fazer um catálogo de produtos. Sem um catálogo de produtos, não vai conseguir registrar uma importação. Ou vai ter que fazer na hora daí o catálogo. Mas olha só, acabei de falar que o sistema está pronto. Você já sabe os APIs, você já sabe as telas, o que deve ser preenchido, não. Alguém aqui já aproveitou essa oportunidade de fazer revisão de NCN e já deixar esse catálogo pronto? Para quando entrar do INPE, teu sistema está tudo prontinho, tudo arrumadinho? Esse é o momento, usar esse momento agora para deixar todos os aplicativos, toda a parte de importação prontinha, né? E já deixar um software, não fazer igual a exportação, que o pessoal foi deixando, quando veio a DUI e morreu o RE, a DDE, aí que o pessoal foi se preocupar com a DUI, e aí foi aprender a fazer DUI. Não, pessoal, a gente já tem uma experiência da exportação. O ideal seria já fazer um planejamento, já fazer uma adaptação para quando entrar em importação, entrar com tudo mesmo e não ficar ali com os probleminhas que deram, igual aconteceu com a DUI. Então, dentro do módulo de importação, eu tenho a declaração única de importação, elaboração, recuperação, consulta. Note que ainda eu não tenho retificação de DUI, do INPE, tá? Lógico, porque é um módulo que ainda está em execução, né? Eles ainda não terminaram. O módulo carga e trânsito, que é um módulo onde o depositário, o terminal de cargas, o TCP, ele que cuida dessa parte logística, né? O transportador. A parte de visão integrada, todos os documentos, todos os órgãos totalmente integrados. Qualquer auto de infração ou canal vermelho, canal amarelo, canal cinza, fiscalização, o fiscal vai pedir qualquer documento hoje, tudo eletrônico, tudo anexação de documentos, tudo via eletrônico. LCPO na importação, diferente da Expo, que já está funcionando, né? Mas na importação também vamos ter o LPCO, licenças, permissões, certificados e outros documentos. Então, ele está sendo estudado, desenvolvido com cada órgão, com cada departamento, se a informação é precisa, se não é redundante, se precisa ser antes do embarque, após o embarque, ou antes da DI, da DUIMP futuramente, né? Então, esse módulo aqui está sendo bem desenvolvido, e aí, logicamente, que demanda um tempo, porque tem que conversar com cada órgão, órgão anuente. Pagamento centralizado, eu vou falar um pouquinho aqui, existe um estudo de hoje pagar com débito em conta ou até mesmo em conta gráfica, né? E esse pagamento centralizado que na DI a gente já tem imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, que é os tributos federais, né? Taxa do Siscomex, que é recolhido tudo junto, vai entrar junto o adicional do frete da Marinha Mercante e inclusive ICMS, pago junto. Por quê? Dentro desse pagamento centralizado, eles querem gerar um relatório praticamente contábil, que você consegue pagar o despachante, a armazenagem, outros serviços, não só os impostos, os tributos, mas sim outros serviços via um pagamento centralizado aqui, e ele vai gerar um relatório das operações. E classificação fiscal,
é um módulo onde que literalmente é a tabela da NCM, né? A tabela da NCM aqui, seja a TEC ou a TIP, né? A tabela é a mesma, né? É literalmente a íntegra dela, né? Não tem nenhum aplicativo, nada, nenhum software de facilitação mesmo, é nua e crua. Falei que eu ia falar um pouquinho mais de catálogo de produto. Então, vai importar futuramente somente do INPE. E para registrar a do INPE, vai ser obrigatório um catálogo de produtos. Hoje a DI ela é registrada por NCM. Na do INPE é por código de produto. Camiseta, azul, verde, amarela. PMG. Opa, 3x3. Tá? Praticamente é isso. Tá? Então, vai ter um maior trabalho, uma maior demanda aí, logicamente, num primeiro momento, igual aconteceu com a exportação, né? A exportação, hoje, o registro da DUI não é feito por NCM, e sim por código de produto, por item de nota. Se você tem 900 itens na nota, são praticamente 900 registros, né? Dentro da aba de cada item. A mesma coisa vai acontecer com a importação. Existe um estudo que na importação o catálogo de produto ele vai se tornar obrigatório e também há boatos aí, estudos que também vai ser exigido um catálogo de produto para exportação. Então, dentro do módulo catálogo de produtos, note aqui que eu tenho o registro do produto, do operador estrangeiro, que é o fornecedor lá no exterior, o fabricante, o exportador lá fora, e a aba classificação fiscal, que é a tabela das NCMs. Então, quem pode já fazer do INPE? Né? Então, a do INPE ela já entrou em vigor, no dia 1º de 10 de 2018, ela já tem aí 1 ano e meio mais até que ela já está em vigor. Só que a primeira entrega, a primeira obrigatoriedade do INPE é para as importação destinada a consumo, apenas empresas que têm OEA, somente no modal marítimo, recolhimento integral de benefício de impostos, não pode ter benefício nenhum, pagamento total dos impostos, mercadoria que não tenha nenhum órgão anuente, licença de importação, e deve ser preenchida tela e tela. Não tem como ser via web service, via sistema da própria empresa. Tem que ser preenchimento tela a tela. Permite também importação por conta e ordem e não permite retificação e cancelamento. Então, se der qualquer erro, qualquer coisinha, dificilmente vai conseguir fazer retificação ou cancelamento. E o catálogo de produtos, nessa primeira fase, nessa primeira implantação, notem que já é obrigatório o catálogo de produtos, assim como vai ser para as demais operações. Quais são as principais normas, instruções normativas, regulamentações sobre do INPE? Então, nós temos já a Portaria COANA, número 77 de 2018, que já estabelece os procedimentos para a execução do projeto piloto, do processo de importação, o despacho, o desembaraço aduaneiro da importação, a do INPE. Então, todo o novo processo de importação da do INPE está na Portaria COANA, número 77, e na Instrução Normativa 1833, de 2018 também, que trata sobre o despacho aduaneiro de importação. Eu sempre pergunto para os meus alunos, alguém aqui já entrou e já viu essa lei? A maioria não. Está aqui toda a parte do despacho da importação e toda a parte do novo processo de importação da do INPE. Já tem lei, já tem norma regulamentando como que vai ser, o que vai ser, como que vai ser preenchido e tudo mais. E outra, temos também o módulo treinamento. Alguém já entrou lá e brincou na telinha, preencheu uma do INPE, né? Levou para o pessoal de software para desenvolver? Não, o problema é que o pessoal deixa sempre para a última hora. Aí, o que vai acontecer? Vai morrer a DI, DSI e vai virar tudo do INPE. E aí o pessoal, logicamente, vai deixar para ver e estudar do INPE quando for na última hora. Então, a do INPE, ela é um único documento que
ela vai ter informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, tributária, fiscal, logística. Né? A do INPE conversa com o sistema público e privado. O sistema ele se interage entre si, ele cruza a informação, vai cruzar a informação com o SPED, com o NFE e com o próprio software, seja qualquer software que a empresa usa, né? TOTOS, SAP, Software, qualquer outro software que a empresa usa, ele vai interagir com o software do INPE. Hoje, o processo atual de uma importação posso importar? Primeira coisa, para poder importar, a empresa tem que ter o quê? Habilitação do radar. Habilitação do radar, Syscomex, e de posse da NCM do produto, ela primeiramente vai verificar se o produto, a definida NCM, se ela tem tratamento administrativo ou não. Tendo órgão anuente, primeiramente o despachante aduaneiro ou a própria empresa vai ter que fazer um registro de uma LI. Essa LI vai ser direcionada para o órgão anuente, MAPA, Anvisa, Inmetro, própria SESEX. E aí o órgão vai tomar uma decisão de deferir, ou seja, pode embarcar, colocar alguma exigência ou indeferir o embarque. Tá? Então, eu tenho LI deferida ou, depois da exigência, embarque autorizado. Embarque autorizado, a maioria das importações que tem licença de importação LI, não todas, tem exceções, mas a maioria é antes do embarque. Embarcou, DI, Declaração de Importação. Né? Canal verde, amarelo, vermelho, cinza, liberou a carga, fiscalizou, liberou, canal verde, desembaraço automático, desembaraçou, emissão de nota fiscal. Então, a gente nota que o grande complicador são os órgãos anuentes, são a licença de importação. Muitas vezes, operação por operação é por embarque, e cada órgão anuente tem o seu documento, tem o seu formulário, tem a sua exigência, tem as suas informações. Navio atracou, deu presença de carga, aí sim que entra o papel do despacho. Registrou a DI, é o início do despacho. Liberou a mercadoria, o desembaraço. Então, esse seria o fluxograma hoje, atual. Esse fluxograma não vai existir mais. O atual, que vai entrar em vigor, né? Quer dizer, já está em vigor para algumas empresas, mas é o que vai substituir a DI e a DSI. Primeira coisa, o importador, logicamente, ele vai precisar do quê? Do radar. Logicamente que toda e qualquer importação precisa do radar. Esse importador, antes de tudo, ele vai ter que desenvolver o quê? O catálogo de produtos. Antes, ele vai ter que ter um catálogo de produtos. Porque a partir do momento que deu presença de carga, o navio atracou, quando a empresa, o despachante, vai registrar a do INPE, ele já precisa desse catálogo de produtos. E da mesma forma, navio, avião, né, o caminhão, deu presença de carga, atracou, a mercadoria chegou no nosso país, o transportador, ele faz o registro hoje do CE mercante. Ele faz o registro da presença de carga no CE mercante. Então, as informações do transporte vai para o CE mercante. As informações do produto vai para o catálogo de produto. E tanto o catálogo de produto quanto o CE mercante, os dados do transportador, eles vão migrar automaticamente para a do INPE. Ou seja, se numa importação, no conhecimento de transporte, vir com a NCM errada, não se consegue registrar do INPE. Vai dar erro. E aí você vai ter que corrigir o conhecimento. O BL, a WB, quanto custa? Quinhentão? Milão? 5 mil para corrigir um BL? Um conhecimento? Então, todos os dados do produto, ele vem da do INPE, ele migra do catálogo de produto para do INPE, e todos os dados do transporte, que é do CE mercante, ele também vai puxar os dados para do INPE. O restante das informações, o documento, o despachante vai fazer o registro. E, logicamente,
em sistema paralelo, tratamento administrativo. O que é o tratamento administrativo? O LCPO. O LCPO, se o produto tem órgão anuente, Anvisa e Metro, a maioria aqui vai ser após o embarque. Muitos produtos, o LCPO vai ser após o embarque. E nada impede que primeiro registre do INPE para depois o LCPO, ou vice-versa. Né? A única coisa é que não vai conseguir liberar a mercadoria, desembaraçar, se não tiver um LCPO. E outra, pode ser feito em lotes. Você não precisa a cada embarque fazer uma licença igual é hoje, a LI, a DI. Não, você vai poder fazer 10.000 toneladas e ir usando aos poucos esse LCPO. Então, ele vai ser muito mais ágil, muito mais prático em relação à operação anterior. Presença de carga do INPE registrada, é aqui que nós vamos ter o quê? Parametrização. Canal cinza, canal vermelho, canal amarelo, canal verde. Então, hoje nós temos o canal das 3 e o canal das 10, né? Parametriza 2 vezes por dia. Agora não, de 5 em 5 minutos vai ter uma parametrização e saber qual é o canal de conferência aduaneira. Caiu no canal verde, liberação automático. Caiu em canal diferente do verde, amarelo, vermelho, cinza, primeiro vai ser direcionado para um fiscal da Receita Federal fazer a conferência do documento ou físico, né, da mercadoria. E essa conferência física da mercadoria, toda a parte da conferência da Receita Federal junto com o órgão anuente, ele tem que ser ocorrido de uma só vez e tem prazo também, no máximo 3 dias. Se o fiscal demorar, você pode pedir para nomear outro fiscal da Receita Federal. E aqui vai gerar um relatório de verificação física da mercadoria. Então, o novo processo do INPE, ele vai conversar com o módulo de carga e trânsito, que é o módulo CCT, que é o do depositário, que é do armazém, que é da logística. Ele vai conversar com a NFE, com o SPED, toda a parte do EFD, toda a parte eletrônica aqui de nota. E também vai conversar com o quê? Com o LCPO. Licenças, permissões e outros documentos. Se tem órgão anuente, se tem o Anvisa, MAPA e Metro, ele vai conversar com todos esses órgãos. Então, o novo sistema, nós vamos ter o LCPO, que vai substituir a LI, licenças, certificados, permissões e outros documentos. Então, LI, a maioria é antes do embarque, pré-embarque, agora vai virar LCPO. LI posterior a embarque vai ser pendência para registro de DUI, então nada impede que primeiro você embarque e depois faça um LCPO, não tem problema nenhum, ou primeiro embarque no meio do transporte, aí que a empresa, durante esse prazo, vai registrar o LCPO. Tá? Nada impede que ela vincule depois, a única coisa que ali, após embarque, vai dar pendência na do INPE, ou seja, ela não vai conseguir nacionalizar, desembaraçar, mas ela consegue embarcar uma mercadoria sem uma licença. E a LI substitutiva não vai mais exigir. Então, se você quisesse diminuir, aumentar, alterar a LI, você tinha que gerar uma nova LI substitutiva. Isso aqui não vai existir mais, até porque agora nós vamos ter LCPO em lotes. A situação atual hoje, eu tenho um LI, vai virar LCPO, que é a fase da inspeção do órgão anuente. Hoje é todo um fluxo sequencial, primeiro LI, depois DI. O fluxo vai ser paralelo, LCPO, inspeção do INPE, tanto faz quem faz primeiro aqui, um fica amarrado ao outro, mas é um fluxo em paralelo. LI deferida é condição para registro da DI. Antes, então, precisa de um deferimento para depois embarcar ou registrar a DI. Agora nós vamos ter o LCPO, que é inspeção, que é a condição para o desembaraço. Então, pode ser registrado depois o LCPO? Pode. Ele vai ficar condicionado a uma inspeção
para efetuar a liberação da mercadoria do porto, do aeroporto. Ele com campos rígidos, formulário totalmente customizado por cada órgão, foi revisto todas as informações e obrigações. Uma ELI para cada operação, LCPO para múltiplas operações, para vários embarques. Eu posso fazer por lote, né, por uma quantidade grande e embarcando aos poucos. Ele é utilizada para fiscalização para órgãos anuentes. Então, quando alguns órgãos anuentes eles tinham a obrigatoriedade de licença de importação só para controle do órgão, agora vai gerar um relatório de inspeção física para esses órgãos. Não precisa ter ali, não precisa ter controle, não, está aqui o relatório, praticamente é esse. Análise humana para cada LI registrada, nós vamos ter aqui um gerenciamento administrativo, é totalmente eletrônico. Antes de importar um produto, a empresa já consegue entrar no simulador do tratamento administrativo. Esse simulador aqui, essa parte do sistema, ele é aberto, não precisa nem ter CPF, nada, ele é uma pesquisa pública. Então, aqui eu já tenho filtros da operação, país do importador, enquadramento, qual é a NCM do produto. Então, antes de embarcar, antes de importar, primeira coisa, tratamento administrativo. Vai no tratamento administrativo, simulador, e verifica se o produto que está sendo importado, se ele tem algum tipo de órgão anuente ou não. E aí, vamos falar um pouquinho mais do catálogo de produto. Falei do LCPO, catálogo de produto. Catálogo de produto, a empresa vai ter que desenvolver uma descrição completa do produto, descrição completa. Não é a descrição que está lá na nota, que está lá no teu código do teu estoque, não. Tá? Lá no teu bloco K, lá no teu livro registro. Então, vai ter que criar uma descrição completa. Até o próprio regulamento aduaneiro fala o que é descrição completa. Facilidade e segurança na classificação fiscal, porque na classificação fiscal o sistema ele criou parâmetros, algoritmos para saber se aquele produto é realmente a NCM, se ela está correta ou não. E informações fornecidas uma única vez e compartilhada com os outros órgãos. Então, quando a empresa já tem um catálogo de produto, a Receita Federal tem um histórico do que ela importa, se tem órgão, se tem autorização, de quem que ela está importando, qual é o país, qual é o valor. Então, com o catálogo de produto, vai gerar um relatório, tanto para a Receita Federal, quanto para os órgãos anuentes. Então, o catálogo de produto, eu tenho, antigamente, na LI, os atributos do produto. O que era atributo do produto, o detalhamento do produto, ele vai para o catálogo agora. Então, toda a parte de NCM, país de origem, cor, composição. E atributos da operação, que era LI, licença de importação, agora vai virar LPCO. Então, unidade de comercializada, preço, país de aquisição, LCPO. Dentro do catálogo de produtos, nós vamos ter um cadastro de atributos. O que é atributos? Além da NCM, 8 números, o atributos ele ganha mais 2 números, né? Que é o antigo NVE da DI. Então, tudo que era NVE da DI vai virar catálogo de produtos agora, vai virar dentro do catálogo atributos. Dados da mercadoria, licença de importação, nós tínhamos destaque da adição. Destaque da adição. Agora vai virar o quê? Cadastro de atributos. Mercadoria, formulário do órgão anuente. Né? Imagine cada campo, cada formulário, cada anuente ter o seu campo, o seu formulário. Agora vai ser o quê? Cadastro de atributos. Dentro do cadastro de atributos, o próprio órgão consegue filtrar e tirar estatísticas aqui. Então, dentro do catálogo de produtos, né, dentro dessa aba produto e aba operadores estrangeiros, que elas devem ser
preenchido. Detalhamento de cada mercadoria, item a item, a ser importado e exportado. Futuramente, o catálogo de produto também vai entrar para exportação. Então, dentro do catálogo de produto aqui, eu tenho o registro do produto, incluir, importar. O que é importar? Você pode desenvolver um aplicativo, um sistema dentro da tua máquina, um web service, que vai conversar máquina vezes máquina, a leitura máquina. Inclusive, ele pode ser até desenvolvido numa leitura XML ou em Excel para depois importar os dados para cá, para o sistema, para o Syscomex. Registro do operador estrangeiro, consultar, incluir, importar, também a mesma coisa. Então, vamos ver cada telinha dessas aqui. Então, a aba produto, inclusão de um novo produto. Informações básicas, atributos, anexos, histórico. Então, dados, resumo do produto, CNPJ da empresa importadora, NCM na LAD, que são por os países da América Latina. Esse aqui é a União Europeia. GPC, BRIC, qual é a modalidade de importação, se é importação própria, por conta e ordem, por encomenda, NCM, descrição da NCM. Então, literalmente, notem que quando coloca-se aqui a NCM, ele vem automaticamente aquilo que está na descrição da tabela, que pode ser o outro dos outros, né, praticamente. Então, descrição complementar, descrição detalhada é na descrição complementar. Não pode se abreviar, não pode alterar a descrição do INPE. Quanto mais detalhada, melhor. Não colocar peso. Peso é lá na DI, lá na do INPE. Tânia, mas você colocou aqui 750 ml. Lógico, porque a garrafa do vinho é 750 ml. Não estou colocando peso, estou colocando a unidade de medida, né, devido a ser garrafa de vinho. Eu posso ter de 1 litro, de 2 litros, né, e 750 ml. Depois, código interno do produto. Então, o código interno do produto é aquele que está lá dentro do teu estoque. E incluir. Aí ele vai pedir o fabricante, o produtor, quem é o país, fabricante, produtor lá no exterior, se esse fabricante é conhecido ou não. E aí, logicamente, que eu posso ter um único fabricante que fabrica a caneta azul, vermelha e amarela. E eu posso ter o fabricante 2 que fabrica a mesma caneta azul, vermelha e amarela. Posso ter vários fabricantes, fabricante 1, 2, 3, e eu posso ter vários diferentes produtos. Assim como a empresa vai ter que cadastrar o produto, ela vai ter que cadastrar o fornecedor lá fora também, os dados do fabricante. A aba atributos. Então, dependendo do produto, ele ganha praticamente mais 2 números. Nesse exemplo, pneus. Do tipo utilizado em bicicletas. Qual é o tipo de pneu, qual é o tamanho de pneu, se ele é específico ou não. Anexos, aqui nessa aba ainda ela não está em funcionamento, mas vai entrar em funcionamento. Para cada registro do produto, a empresa vai ter que colocar uma foto do produto, folder, manual, desenho técnico de cada produto. E uma vez que o registro esteja efetuado, vai gerar um relatório, um histórico. Não pode ser cancelar, alterar do INPE. Não pode ser alterado o catálogo de produto. Você vai excluir e incluir novamente o produto. E esse incluir e excluir, você vai gerar um relatório para a Receita Federal. Então, não tem como alterar, retificar catálogo de produto. Você pode excluir o produto e incluir ele novamente. E aqui, pessoal, eu chamo a atenção para vocês, porque esse é o momento, esse é o tempo. Planeje. Faça planejamento, auditoria, revisão. Esse é o momento. Você nota que o sistema cada vez mais está apertado, cada vez mais está cruzando. O fiscal da Receita Federal não vai bater na tua porta, não. O sistema vai apitar. Carinha vermelha. Então, como o catálogo de produto vai se tornar obrigatório, descrição completa, NCM, se tem órgão anuente ou não,
Tá? Lembre que erro de NCM é 1% do valor aduaneiro. E eu acabei de falar aqui para vocês que tem que registrar o quê? Descrição completa. Descrição completa. Qual é a descrição do produto? Vinho tinto Merlot 750 ml. O próprio regulamento fala o que é descrição completa. Lá no artigo 711 do Regulamento Aduaneiro, ele fala que a descrição da mercadoria importada deverá conter todas as características necessárias para a NCM, ou seja, posição, capítulo, tudo aquilo que está no capítulo, na posição, você tem que trazer para a tua descrição. Espécie, marca comercial, modelo, nome comercial científico e outros atributos estabelecidos pela Receita Federal. Né? Bicicleta, pneu de bicicleta, aro 20, né? Feita de borracha, vulcanizada, barará, barará. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão da descrição completa do produto. Do INPE, dados da carga, do frete, da logística em si, ele vai para o módulo CCT, carga, controle e trânsito. Dados da mercadoria, todos os dados do produto em si vai para catálogo de produto. Dados da invoice, dados operacionais, despacho, desembaraço, vai para do INPE. E o sistema se conversa. Todos eles, com a sua funcionalidade, né, finalidade, eles vão se conversar. Foi desenvolvido aqui para a gente poder fechar a parte do pagamento centralizado, que é o PCCE. Então, dentro do pagamento centralizado, nós vamos ter todos os tributos federais, que hoje na DI já é assim, II, IPI, PIS, COFINS, taxa do Siscomex. Então, vem todos os tributos federais, pagamento centralizado, inclusive o quê? ICMS, que é estadual. Hoje, cada estado tem o seu sistema, tem a sua guia, tem o seu software. Aqui não. Vai ser pago débito em conta corrente, uma única vez e pagamento centralizado. Licenças e taxa, então todas as outras licenças e taxas, Anvisa, Inmetro, a FRMM, tudo também pagamento centralizado. Então, o portal do Siscomex, ele vai conversar com o banco, débito em conta, vai conversar com todos os estados. Imagine desenvolver esse sistema pensando em 27 normas, leis estaduais, né? Conversar com cada secretário da Fazenda estadual e recinto alfandegado, Receita Federal. Então, o próprio portal ele vai conversar com o banco, com Receita Federal e com Receita Estadual. Dentro do primeiro projeto, ele já está entregue, o pagamento automático já existente, a parte do IPI, PIS, COFINS e a FRM, multa, que é tributos federais. O próximo projeto, ele vai integrar a parte estadual, o recolhimento de ICMS, nesse pagamento centralizado, débito em conta. E num terceiro momento, o pagamento das demais despesas, Anvisa, né, MAPA, Exército, todos os órgãos anuentes. E futuramente, vem junto no pagamento centralizado todos os demais serviços, despesas, armazenagem, terminal de carga, despachante, infraero, agente de carga, transportador. Você vai conseguir fazer débito em conta e gerenciar todo o custo da tua operação pelo pagamento centralizado. Telas do pagamento centralizado, então aqui do lado da do INPE, módulo CCT, visão integrada, anexação de documentos, LPCO, pagamento centralizado. Então, essa funcionalidade ainda está restrita, ela não está em funcionamento, né, ela está ainda em restrição, mas futuramente vai entrar aqui toda a parte de tributos federais, ICMS e outras despesas. Então, solicitar novo pagamento, consultar,
consultar solicitações encerradas em andamento. Então, por quê? Porque tem um módulo de consulta de pagamento para gerar um relatório. Olha que facilidade para o pessoal chegar na contabilidade ou fechar formação de preço, custo pelo pagamento centralizado aqui. Você vai conseguir gerar um relatório de tudo aquilo que foi pago no referido processo de importação. Pessoal, falei bastante, acho que é mais ou menos isso para a gente ter uma noção geral do INPE, tá? Qualquer dúvida, está aí meu nome, tem aí o meu e-mail, contato também da minha empresa, LTA Treinamentos, LTA Consultoria. Quem quiser seguir Instagram, Facebook, YouTube, fica bem à vontade aí, pessoal, coloca à minha disposição. Espero que eu tenha ajudado e que vocês tenham aprendido bastante. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Bom trabalho aí, não deixe para a última hora.